Olá, meus amigos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o acidente vascular cerebral, tanto o isquêmico quanto o hemorrágico. Esse acidente vascular cerebral, então, uma alteração, um episódio de alteração vascular no cérebro que causa alguns danos, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor do AVC, vamos entender que o cérebro recebe sangue de dois grandes vasos, os chamados carótidas, que é um par de vasos sanguíneos que passa na parte anterior do pescoço, e as artérias vertebrais, que passam por dentro ali da coluna cervical, que a gente vai dar uma olhadinha, eles passam escondido entre os forames vertebrais ali na vértebra, aí na parte posterior. E os dois vasos sanguíneos, quando adentram na região neural do crânio, eles formam o que se chama polígono de Willis. Isso é um sistema de circulação que a gente vai dar uma olhadinha aqui como que funciona, para que esse sangue seja distribuído de forma igual para todo o cérebro. Tá? Então aqui está a aorta aqui embaixo, né, pequenininha, mostrando os ramos que saem das carótidas. A carótida não sai sempre diretamente da aorta, né? Do lado direito ela sai do tronco braquiocefálico e do lado esquerdo ela sai direto da aorta. Quando ela sobe, a carótida ela é chamada de carótida comum e ela se divide em carótida interna e externa. Então lembrando que a carótida ela leva sangue para a parte externa, que é a face, e para a parte interna, que é a parte neural. Mas também tem ramos que vão saindo para a parte que vai lá para a coluna. Então, notando aqui ó, as artérias vertebrais, passando por dentro dos forames vertebrais e se escondendo. E lá em cima faz um esquema, que é mais ou menos esse desenho que vocês estão vendo aqui. Ó. Este vaso aqui ó, é esse aqui. Este que está escondidinho aqui atrás é esse aqui. Tá? As vertebrais elas se unem formando uma chamada de basilar. Bom, então eu tenho aqui a carótida aqui e a basilar aqui. Esses três vasos sanguíneos vão formar esse desenho chamado de polígono de circulação cerebral, ou também famoso como polígono de Willis. Tá? A carótida é um vaso muito sensível. Se você mexer um pouquinho no fluxo sanguíneo do par carotídeo que fica na frente, já existe alguma alteração lá no sistema nervoso central. Então a gente tem que pensar que o AVC pode partir a partir da carótida e não só lá em cima no polígono de Willis. Então é possível que um episódio de alteração cerebral seja causado por obstruções ou por ruptura de carótida, tá? Bom, como o cérebro recebe em média mais ou menos 700 ml de sangue por minuto, este cérebro vai utilizar de imediato os nutrientes que estão passando para eles e o oxigênio. Lembra que o cérebro não tem uma reserva de nutrientes nem uma reserva de oxigênio. Ele não tem como fazer isso. Então ele necessita de uma constante circulação. Por isso, para que o sistema nervoso funcione, a circulação tem que ser constante, diferente de quando você, por exemplo, dorme em cima de um braço e perde a circulação dele por um momento, acorda com aquela sensação de formigação no braço. Mas os músculos, eles têm alguma reserva de energia, ele tem uma reserva de oxigênio, ele consegue sobreviver com um pouquinho de oxigênio durante algum tempo. O cérebro já não é muito tempo, ele é um tempo muito mais curto. Tá? E o acidente vascular cerebral, ele pode ser popularmente chamado de derrame, pode ser por alteração no suprimento destes nutrientes. Então a gente tem lá um acidente vascular cerebral que não é uma doença, ele é causado por alguma doença. Esse episódio de alteração pode ser causado por problemas do colesterol, tromboses, aneurismas que se romperam, que a gente vê isso aqui. Tá? Então veja, a gente acaba classificando o acidente vascular cerebral pela causa obstrutiva, que a gente chama de isquêmica, e pelo hemorrágico, que é o nome que as pessoas chamam, né, de derrame. Tá? O derrame não é tão comum, é mais comum os isquêmicos, é mais fácil entupir um vaso sanguíneo do que romper ele. Então a gente pode imaginar que é como se fosse uma casa que está recebendo água. Se o cano de água entupir, a casa para de receber a água. Se o cano de água lá fora, na hora de trazer para dentro da casa, estourar, a casa para de receber água. O cérebro é a mesma coisa. Se romper ou se entupir um desses vasos sanguíneos, o cérebro lá em cima vai ficar sem os nutrientes dele, tá bom?
Então, como que acontece o isquêmico e o hemorrágico? Essa é a nossa discussão de hoje. Então, isquemia por obstruções. Hemorrágico tem que romper, estourar um vaso sanguíneo. Os isquêmicos, eles são assim, ó. Fez um esquema numa região, isquemicou uma região aqui, ó. O bloqueio do vaso sanguíneo faz com que a área, um pedaço do cérebro, comece a sofrer. O infarto é a morte do tecido, então ele pode infartar. A isquemia é o sofrimento, e o infarto seria a morte. Nessa mesma situação, ó, o que aconteceu? Estourou, e aí o que acontece? O sangue que está vazando, ele não leva mais suprimento e ele ainda está atrapalhando, fazendo um volume, podendo gerar inclusive alguns hematomas na região, também, aquela área também está em sofrimento contínuo, tá? Os dois tipos de acidente vascular cerebral têm o mesmo resultado se a gente pensar do ponto de vista de nutrição cerebral, tá? Eles vão alterar áreas específicas do cérebro. Aí, cada parte do cérebro vocês viram que tem uma função, e aí cada região que sofre uma lesão vai perder aquela função. Então, lá na área da fala, na área da visão. Lógico que tem algumas áreas no cérebro que são mais frágeis e mais susceptíveis à ruptura. A gente vai notar que algumas áreas do cérebro elas são mais fáceis de sofrer entupimentos e ruptura de vaso sanguíneo, tá? Agora, quando acontece o AVC, existem AVCs que são pequenos, a pessoa tem uma sequela pequenininha por causa da lesão pequena. Tem alguns que são chamados de temporários, tem a lesão, mas ela logo se desfaz. Por exemplo, entupiu lá com um coágulo, mas aí de repente escapou ou desfez o coágulo rapidamente que estava entupindo. Ou teve uma ruptura, um sangramento pequeno e o corpo conseguiu tampar esse sangramento e cicatrizar rapidamente. Pode ser temporário, mas pode ser permanente, isso é, nunca mais consegue corrigir o local, tá? Um entupimento permanente sem volta, e os chamados severos, que pode causar inclusive a morte, tá? O tempo do AVC, ele pode ser curto ou pode ser até longo. A pessoa pode estar dormindo e ter um AVC e nem perceber que ela está tendo esse AVC. E mesmo depois que volta ao normal, se passou muito tempo, como o cérebro ficou muito tempo sem nutrientes, as células cerebrais já morreram. Então, mesmo que fale assim, mas não tem mais problema, o AVC não está mais lá. Isso é, o episódio de alteração vascular não está mais lá. Já corrigiu, mas as células já se danificaram e já deixou algumas sequelas, tá? No AVC isquêmico, como é o a interrupção momentânea do suprimento de sangue, ela pode ser causada por várias situações. Por exemplo, você pode ter, como eu disse, um coágulo que a gente chama de trombo, né? Ele pode se formar, por exemplo, dentro do coração, em alguma outra parte, ou no próprio pescoço, e ele se direciona a um vaso de calibre menor. Às vezes o coágulo é maior do que o vaso e ele acaba entupindo esse vaso, tá? Pode acontecer também por aterosclerose, que é as placas de ateroma, aquelas que a gente discutiu sobre formação de gordura, fibrina e outros elementos sanguíneos. Essas placas também podem entupir o vaso sanguíneo, mas pode acontecer também por causa de acidentes, enforcamentos, afogamentos e assim por diante, tá? Aqui está mostrando a carótida, ela se dividindo na parte anterior e a parte posterior, né? A parte anterior é a externa, que é a facial, a posterior, vocês estão vendo aqui, ó, está dando um exemplo de um trombozinho se formando. E aí o que acontece? Esse trecho que ia receber sangue deste vaso sanguíneo para de receber, tá? É bem simples a interpretação. Esse outro aqui, né, está mostrando aqui o trombótico, hemolítico, que pode ser por outras coisas que não coágulos, tá bom? E pode acontecer também, às vezes, até um aneurisma que se rompe, né? Um aneurisma é uma fragilidade do vaso que ele fica deformado, tá? Como eu disse, o cérebro tem várias áreas, pensem assim, a área que foi afetada no cérebro, dá para identificar isso, né, nos exames muitas vezes, a área que foi afetada está relacionado aí
com um tipo de circulação. Você fala assim, ó, esse vaso sanguíneo entupiu porque a área que foi afetada é o indivíduo está com as sequelas, estão representadas por aqui, tá? E aí outra coisa que a gente tem que sempre lembrar que, por exemplo, a área motora é cruzada. O lado direito é controlado pelo lado esquerdo do cérebro. Então, provavelmente, se o indivíduo teve um AVC que foi do lado esquerdo do cérebro, ele vai ter sequelas do lado direito do corpo, tá? Por isso que a gente diz assim que, como a circulação é dupla do lado direito e do lado esquerdo, geralmente, na maioria das vezes, é um lado só que rompe. Mas pode acontecer de ter AVC bilateral. Tá? Às vezes a pessoa tem múltiplos AVCs. Tem um AVC num lado, depois tem um AVC do outro, e assim vai colecionando AVCs. Tá bom? Olha aqui o cruzamento, né? O estímulo desse lado vai para esse lado do corpo. O estímulo desse lado vai para esse lado. Se a lesão for desse lado, quando ela for passar o estímulo, ela vai passar estímulo para o lado, olha cá, invertido, tá bom? É o lado que ele vai sentir os sintomas. O AVC está sendo colocado como essa aula como uma parte muito importante, porque como as doenças cardiovasculares são as que estão no topo de problemas no mundo, o AVC faz parte de uma delas. Então, como vocês estão vendo aí, a cada 6 segundos, um AVC mata alguém e o que é pior, nos outros segundos, ele pode lesionar e causar alguma sequela com algumas deficiências, tá? A gente faz o diagnóstico do AVC ou do riscos de AVC através de vários exames. Alguns deles são voltados para a radiologia médica, outros para outras formas de diagnósticos. Então, por exemplo, os exames laboratoriais para a área biomédica, a ultrassonografia e a eletrocardiograma diretamente com o próprio médico, mas a angiografia por tomografia computadorizada ou até a própria angiografia na área de tecnologia em radiologia médica. Tá? Vamos mostrar aqui uma angiografia simples. A angiografia simples a gente já deu uma olhada, né? Põe o contraste passeia por todos os vasos sanguíneos e espalha, e o indivíduo conhecendo um pouquinho aí de anatomia, dando uma estudada melhor, ele vai descobrindo aos pouquinhos cada parte do cérebro para que funciona cada um desses tipos, ou cada uma dessas regiões. A angiografia é assim, é o vaso sanguíneo. Bom, quando a gente fala de angiotoma, a gente já tem uma coisa a mais. Você está vendo o vaso sanguíneo e também está vendo a massa cefálica e podendo identificar também na massa cefálica, ver se tem alguma lesão, tá certo? Então faz um exame mais preciso. Isso vai depender também da condição do hospital, do tratamento, entre outras coisas mais, tá? Aqui uma outra demonstração, mas é mais por ressonância, tá? Aqui a carótida comum, e aqui você está vendo, ó, uma interna que vai lá para o cérebro e a externa. E aqui a gente já vê que está um pouquinho mais delgado, mas ainda está bem a circulação. Se houver alguma obstrução aqui, vai parar o fluxo lá para o cérebro. Então veja que existe também outras áreas que podem auxiliar aí no diagnóstico, tá? Já o AVC hemorrágico, ele busca, né, a gente busca identificar aonde estourou, aonde rompeu. E geralmente rompe por causa de um aneurisma. Aneurisma é a deformidade do vaso. O vaso está fraco, está frágil, ou por trauma, ou porque nasceu com aquele defeito congênito, ou muitas vezes também causado por crises de hipertensão contínua. As pessoas que têm hipertensão e não tratam, tá? E acontece que o vaso sanguíneo fica frágil e aí acaba uma hora ou estourando ou simplesmente começando a vazar e o sangue começa a extravasar para o lado de fora, tá? Muitas vezes não tem o que fazer no hemorrágico. Por quê? Porque estourou, parou de sangrar, vamos esperar sequelas, mas existe algumas vezes que se faz o grampeamento do aneurisma. Isso faz uma cirurgia e interrompe o sangramento que está lá dentro. O grampeamento, depois, quando vocês forem trabalhar, vocês vão ver que aparece depois no raio-x simples, né? Se faz uma radiografia, parece um grampinho metálico dentro da cabeça da pessoa. Significa que ela fez uma cirurgia lá dentro, tá? Olha só que interessante. A gente falou do AVC, isquêmico e hemorrágico, mas muita gente não chega a ter o AVC, não chega a ter o episódio com as sequelas graves, ela tem apenas um
Ataque isquêmico transitório é temporário. Ela tem e logo em seguida já é corrigido. E aí acaba se recuperando. Gente, tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a pessoa que tem um AVC, ela pode ter um segundo, um terceiro, um quarto. A mesma coisa, o transitório. Se ela teve um transitório, está avisando que existe um risco dela ter um próximo. Tá? Quem são os indivíduos que mais têm risco? Tá? Bom, você coloca lá na lista como fator de risco hipertensão, doença cardiovascular, colesterol alto, porque forma placas de gordura, a obesidade, porque dificulta a circulação, o tabagismo, porque o vaso sanguíneo é destruído pelas toxinas do cigarro, e o álcool também, né, até porque o álcool também é um agressor de vasos sanguíneos. E aí você põe essas mesmas características, essas condições, as fragilidades naturais do corpo, da idade, entre os hipertensos, né, a pessoa que tem hipertensão tem sempre crise, tá? Pessoas que já têm um problema cardíaco instalado já há algum tempo, os diabéticos porque têm dificuldades circulatórias naturalmente, tá? Aí, como diz o próprio tabagismo, fumantes, os obesos, os sedentários, né? Um pouquinho de repetição entre o fator de risco e a população de risco, tá? Eu gostaria de mostrar para vocês agora, aqui no nosso laboratório, aonde está este vaso sanguíneo que a gente está falando. Dá para notar aqui, eu vou até aproximar um pouquinho mais, vamos se aproximar um pouquinho mais, que este vaso sanguíneo, eu vou até acender ele aqui, pronto, esse é uma carótida. Este outro, que está aqui atrás escondido, tá vendo? Escondido, passando por dentro das vértebras, são as vertebrais. Estes dois vasos sanguíneos estão indo lá formar a circulação cerebral, o polígono de Willis. Nota que aqui, ó, ele se divide em dois, um vai para a parte da face, ó, esse vai para a face, mas esse daqui, olha o que acontece, olha o que acontece. Vamos fazer aqui mexer um pouquinho que a gente vai achar onde ele está entrando. Está entrando numa abertura no canal carotídeo do crânio. E lá dentro ele vai se espalhar. Para a gente ver melhor, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o esqueleto e ver só o vaso sanguíneo. Ó. Pronto, tirou o esqueleto, ó, o vaso sanguíneo, tá? Tava marcado aqui para vocês. Ó, vamos marcar melhor ele aqui agora. Ó. Aqui o que está acontecendo? Ele já chegou lá em cima e ele já vai circular lá em direção ao cérebro, tá? É ainda, ó, vou deitar, é ainda o mesmo vaso. Olha ele aqui, ó. Vou trazer um pouquinho mais pro lado e se aproximar um pouquinho mais, ó. Chegou. Este vaso sanguíneo aqui vai chegar nesta região que eu estou mostrando aqui, ó. Esta região, e este vaso sanguíneo que está aqui embaixo vai chegar a formar esse vaso grande que é o basilar, tá bom? E aqui com todos esses vasos, a circulação vai para o cérebro, ó, artéria cerebral média. A artéria cerebral média eu coloquei aqui em destaque porque ela tem uma grande importância, uma vez que ela está indo para a região que inerva a movimentação do corpo. A movimentação e também parte da sensibilidade do corpo. E é o vaso sanguíneo que mais sofre com as crises hipertensivas, formando aneurismas. Às vezes esse aneurisma se rompe e às vezes o aneurisma se dobra e forma uma isquemia, tá? Então veja, vamos diminuir um pouquinho mais aqui, ó, senão a gente não consegue ver. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o sistema nervoso agora para a gente só ver os vasos sanguíneos. Olha só, aquela artéria cerebral que eu marquei para vocês. Vamos se aproximar aqui, ó, artéria cerebral média. Então, estudando dessa maneira, fica mais fácil você entender que qualquer trecho aqui, ó, que interromper, por exemplo, se interromper aqui no início, todos esses vasos que estão saindo dela serão interrompidos. Mas se interromper aqui embaixo, só esses últimos vasos serão interrompidos. Então, o tamanho do AVC, o tamanho da sequela depende do calibre do vaso e em que lado, em que momento esse vaso sanguíneo interrompeu
quanto tempo durou essa interrupção por essa pessoa. Isso é se foi permanente ou não, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido, eu espero que vocês tenham aproveitado e uma outra hora a gente fala um pouquinho mais sobre o sistema nervoso, tá? Bom, até logo, meus amigos.